Olá, como é que vocês estão? Que bom vê-los novamente. Então, eu sou a professora Renata, professora de língua portuguesa das segundas séries, e hoje nós vamos ter mais um encontro falando de literatura. E o assunto de hoje é arcadismo no Brasil. Vamos comigo? Então, como é que tudo isso aconteceu? O arcadismo no Brasil ele teve início nos anos de 1758, com uma publicação de um autor chamado Cláudio Manuel da Costa. Esse autor escreveu a publicação denominada como Obras Poéticas. E ele foi um autor que integrou o grupo de autores árcades que viveram na cidade de Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto, em Minas Gerais. E esses escritores, eles tiveram uma participação fundamental num momento ímpar da nossa história, que foi denominado a Inconfidência Mineira. E essa Inconfidência Mineira foi de muita importância para o desenvolvimento desse estilo literário, porque, por se tratar de um movimento separatista, em que buscava desvincular a região brasileira da coroa portuguesa, suscitou vários pensamentos no ramo cultural, né? No ramo assim da democracia, dos direitos do povo, né? Que já começou a criar suas sementes nesse momento. Então, vocês se lembram, né, do grande mártir desse momento da nossa história, que foi o Tiradentes, o único que teve como sentença a morte por enforcamento. Então, esses escritores que foram presos por ter esse pensamento inovador, né, de se desvincular literalmente da coroa portuguesa, sobretudo culturalmente, que é o nosso objeto de estudo, eles sofreram com isso e colocaram na sua arte, na escrita, todo esse engajamento, vamos dizer, como a voz do povo, tá? Então, esse é o contexto desse momento do arcadismo no Brasil, que teve muita influência desse momento histórico. Mas, além disso, o que mais que influenciou o arcadismo no Brasil? O movimento que aconteceu lá na Europa, que até hoje, né, vamos dizer assim, reflete na nossa sociedade, que foi o Iluminismo. E essa influência, ele foi um movimento, na verdade, se caracteriza como sendo um movimento cultural, tá? Que aconteceu na Europa, portanto, sua origem europeia, que alterou as bases do pensamento humano nos idos do século XVI até o século XVII. Então, não foi pouca coisa, tá? Então, eu sugiro que vocês recordem lá nas aulas de história, em boas pesquisas, o que representou o iluminismo, que é o gancho, assim, vamos dizer, o cerne da nossa aula de hoje. Então, os iluministas, eles defendiam um pensamento e uma ideia, né? Um eixo. E qual era esse eixo? Que a razão era o que tinha mais valor em se tratando de pensamento crítico. Não era mais do que se vinculava nos estilos literários anteriores, em que a idealização falava mais alto, que o valor absoluto estava no mundo das ideias. Não, no mundo idealizado, tá? Fique bem claro. Agora, a razão toma lugar, o pensamento racional e tudo o que vem com ele, as inovações tecnológicas, o pensamento crítico, a sociologia, tá? Novas ciências que foram se engajando nesse período. E, como vocês sabem, a literatura é uma vertente, né, que funcionou como escape, como escapismo para muitos desses intelectuais. Então, temos hoje essa rica demonstração de escapismo para o nosso deleite. Então, aqui temos acompanhe comigo aqui no slide. Nós temos uma boa representação do que significou esse iluminismo para a cultura no mundo e aos países que nela se influenciavam. Então, o movimento iluminista ele influenciou a história,
a filosofia, todas as ideias nascidas no século XVII, tá? Ajudou a ter o pensamento quanto ao rompimento do antigo regime e aquilo que ia contra o clero. Por que embasava-se esses pensamentos? A crença na razão humana agora como fonte de estudo e não no idealismo, no mundo platônico, tá? Como era outrora, tá? Hoje, no arcadismo, falo hoje porque é o que a gente está vendo neste momento, o mundo ele é regido por leis naturais. E então o apego ao positivismo, que é todo aquele momento de experimentou, verificou e entendeu, tá? Era vivido pelos poetas. E eles colocavam isso de forma poética nas suas palavras, nos seus lindos poemas. Então, a observação, a experimentação ajudou no processo de evolução cultural dos países que vamos dizer, compreenderam essa influência desses pensadores, desses cientistas, né, que ajudaram a ter essa luz, né, daí o nome iluminismo. E o arcadismo, como que ele acontece na prática? Como que ele foi entendido, ele foi catalogado, ele foi organizado para que hoje nós pudéssemos estudar? Ele foi dividido em 3 vertentes. A vertente lírica, a vertente satírica e a vertente épica. No momento lá atrás, nas aulas de português que vocês têm, vocês podem verificar que existem os gêneros literários. E aqui faz esse resgate, porque o gênero lírico, a vertente lírica, em que ela se baseia? Ela se baseia nos sentimentos do sujeito, na expressão do sentimento do sujeito. E neste momento do arcadismo, retoma os preceitos greco-latinos, que é lá do arcadismo, tanto é que do classicismo, tanto é que o arcadismo ele é denominado neoclassicismo também, porque é uma leitura desse tempo que ficou lá atrás nos séculos, tá? Então, quem foi os grandes precursores, né, desse momento de escrita no Brasil na vertente lírica? Tomás Antônio Gonzaga, vou repetir, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Esses poetas, eles foram de fundamental importância para a difusão, né, a propagação das 5 maneiras, né, de pensar quanto ao estilo arcádico. Eles colocaram em seus poemas pensamentos que iam ao encontro de 5 preceitos, que é em latim os nomes, mas é fácil de compreender. Nos seus poemas, eles colocavam os pensamentos que iam sempre ligados aos pensamentos do carpe diem, que vem a ser aproveita o presente, aproveitar o dia, aproveitar o momento. Eles colocavam também, dentro das suas colocações poéticas, os pensamentos dos fugere urbem. O que significa isso? A cidade não era o lugar onde estava o ambiente ideal para o deleite da vida, tá? Era assim no campo. Então, fugir da cidade era o que dava paz. O locus amoenus, que é um outro termo, que é atrelado ao fugere urbem, tá? Ele afirma que o ambiente bucólico é o que traz paz e que lhe aproxima ainda mais da razão, do pensamento absoluto que está no mundo racional. Depois nós temos também a áurea mediocritas. O que vem a ser esse eixo, essa maneira de se expressar poeticamente? É que o homem ele tem que estabelecer uma relação mediana entre o que a riqueza lhe propõe, os valores materiais, tá? E a vida.
Então, ter uma média aí. Então, essa noção significava isso. E o último é o inutilia truncat, ou seja, cortar o excesso, o rebuscamento formal que era exagerado lá no estilo barroco. Daqui a dica que vocês não podem deixar de entender que o arcadismo ele veio como contraponto ao estilo barroco, que era o exagero, tá? Tanto que se confundia com o paradoxo, a antítese. Então vejam bem, na vertente lírica nós temos essas 5 maneiras de se pensar quanto ao poema arcádico, tá bom? Não esqueçam, estão em latim porque fazem referência ao mundo clássico. Depois nós temos a vertente satírica. E o que significa a sátira? A sátira é a palavra ácida, a palavra cheia de crítica, que os poetas se valiam da arte para fazê-lo, uma vez que ainda éramos dependentes da colônia do Portugal, né? Éramos colônia. Então, a maneira de se escrever, de se colocar diante da palavra, era, vamos dizer, a ferramenta que os poetas tinham. E qual foi o que se destacou nessa vertente? Também Tomás Antônio Gonzaga. E ele escreveu em epístolas, que vocês devem saber que epístolas é sinônimo de cartas. Daí o título do livro mais famoso deste momento, que é Cartas Chilenas, tá bom? Neste texto, ele remeteu essas cartas a Critilo e ao seu amigo Doroteu. Ambos foram pseudônimos criados pelo autor para disfarçar a sua intenção de crítica, tá bom? Disfarçadas ao governador. E por último, não menos importante, nós temos a vertente épica. Daí, os ícones que vocês estão vendo nos slides remonta à ideia medieval, tá bom? Então, só que há um remontar da ideia medieval, uma releitura mais apegada ao que nós tínhamos de história, de consciência histórica já no Brasil. E com quem? Com os índios. Então, o grande autor dessa vertente é Basílio da Gama, que escreveu Caramuru, e Santa Rita Durão, que escreveu, Uruguai de Basílio da Gama e Caramuru de Santa Rita Durão. Essas duas obras, elas foram marcantes para esse momento do arcadismo no Brasil, na vertente épica, tá? Proponho leitura que é bem interessante, inclusive já foi até colocado em séries e filmes e tudo mais pelo cinema nacional, tá bom? Então, para fins de conhecimento bibliográfico e biográfico, eu quero aqui deixar para vocês o seguinte quadro. Tomás Antônio Gonzaga escreveu 2 grandes obras que não devem ser esquecidas jamais, e devem ser estudadas e vistas suas características, que é Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, como eu disse há pouco. Basílio da Gama já teve uma obra mais extensa, tá? Como vocês estão vendo aí, Declaração Trágica, Os Campos Elíseos, né? E entre outros. Cláudio Manuel da Costa, ele foi um autor de muita ênfase com seus escritos. E Santa Rita Durão, o autor de Caramuru, como eu disse há pouco. Então, para o conhecimento de vocês. As características, só para deixar bem frisado, exaltação da natureza, que é uma característica básica do arcadismo, tanto em Portugal quanto no Brasil, mas principalmente no Brasil. A valorização do cotidiano, só que apegado ao ambiente pastoril, por isso o termo bucolismo aparece aí para nós. A crítica à vida dos centros urbanos, que não era o que trazia mais prazer, lembre-se lá do Fugere Urbem. O modelo clássico, porque é uma releitura do classicismo. A linguagem simples, sem rebuscamento formal, porque ia de encontro ao barroco. A utilização de pseudônimos, objetividade e temas simples, temas universais.
amor, vida, casamento, paisagem, etc. E aí, as 5 fases, os 5 eixos norteadores dos poetas, que são escritos em latim, mas vocês têm ao lado o que significa em português. Tá bom? Agora nós temos a nossa atividade, que é o momento que você treina, que você faz ali a sua verificação de aprendizagem. Tirado de um vestibular, de uma fonte de vestibular, você tem o seguinte: aponte alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Então, é importante que você veja nos enunciados o que exatamente se pede, ou o que se afirma, ou o que se afirma que, na verdade, nega a característica. Então, cuidado com o que se pede, com o que se coloca no enunciado, para que você não caia numa armadilha de texto de questões, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que é um conteúdo que não se aplica ao arcadismo é a penetração da tendência mística, religiosa, vinculada à expressão da fé. Isso é lá para o barroco, não é para o arcadismo, tá bom? Outra atividade que é de aprofundamento, eu coloco para vocês, para que vocês possam depois acessar a plataforma e verificar e fazer esse estudo mais aprofundado, porque vocês têm que ler o poema, verificar direitinho tudo o que foi dito aqui e que os slides nos mostraram, tá bom? E para casa, para aprofundar e dar aquele mergulho para não se esquecer mais, é importante que você escolha um poema desses poetas que eu lhes apresentei, tá? E faça ali a vinculação das características que vocês entenderam do que foi o arcadismo no Brasil e faça um resumo em tópicos, que é muito interessante para você ter no seu portfólio, no seu caderno, tá certo? Por hoje é só, ficamos por aqui, acesse a plataforma e bons estudos para vocês. Até mais!